Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os amigos que estão ao vivo aí no Facebook. Nós estamos aqui, como nós tínhamos prometido, não é? Uma live agora às 19 horas. E você que vai entrar aí, seja bem-vindo no nome de Jesus. Para quem não nos conhece, sou o pastor Hernandes, pastor da Assembleia de Deus Portas Amarelas, São José dos Campos. Nosso pastor presidente é o pastor Sávio Sendrete, pastor da Assembleia de Deus Portas Amarelas, e é sobre isso que nós vamos comentar nesta noite. Está chegando agora o pastor Natanael, pastor bem conhecido aí nas redes sociais, todo mundo conhece um pouco o pastor Natanael. Chegando aí. Do nosso lado também está o pastor Adalto Tobias, também está conosco aí. E o pastor Amarildo, que é o nosso segundo pastor em São José dos Campos. Meus irmãos, nós juntamos aqui justamente para a gente poder debater aqui um pouco a respeito do nome que foi nos dado aí para a Assembleia de Deus Missão Taubaté. Esse é o nome da nossa igreja. Mas o pastor Natanael, que está conosco aí, ele conhece um pouco da história. A gente também conversamos com quem deu o nome, né? Porque na verdade não é um nome, é um título que deram, não é nem um apelido. Pediram uma coisa, mas é um título que deram para a igreja. E muitas pessoas não sabem por que nós nos chamamos Portas Amarelas. Primeiro que, pelo nome que se tem hoje, Assembleia de Deus Missão Taubaté, poderia dar um contraste muito grande com a Assembleia de Deus Ministério Taubaté. Então nós estamos em São José dos Campos, e quando nós saímos de Taubaté para abrir congregação de São José dos Campos, eu frisei muito o nome Portas Amarelas, porque alguns tempos atrás nós conversamos com pessoa, e a pessoa chegou a falar assim: olha, nós não podemos cooperar com vocês. E eu me senti um pouco assim, meio frustrado. E o tempo passou e a gente vai entendendo por quê. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Amém? Mas antes de começar aqui, nós já falamos até um pouco demais, nós vamos fazer uma oração. E logo após essa oração, nós estamos assembleando, não é, pastor Natanael? Então, todo pastor assembleano, ele sabe que tudo tem que começar com oração. Eu quero pedir ao pastor Amarildo, é o nosso segundo pastor aqui, e ele vai fazer a oração. Nós vamos dar início a essa live em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, que está nos assistindo. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, a qual o Senhor tem preparado para nós, dar Espírito de Deus, para poder fazer essa live. Que eu possa abençoar, Pai, Senhor Jesus, a cada um de nós aqui, e os que estão nos assistindo, Senhor, também possam ser abençoados e alcançados pela bênção de Deus. Durante essa live, assim, eu te Pai, em nome de essa live seja abençoado e seja bênção para as pessoas que estiverem participando, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu apresentar aqui os irmãos, já falamos aqui a respeito disso aqui. O pastor Natanael é pastor nosso da Assembleia de Deus lá no Sete Vivos, uma igreja muito bonita, igreja, vamos dizer assim, uma igreja diferenciada. E antes da gente falar um pouquinho do nome da igreja, nós vamos falar um pouco do nosso trabalho, que é importante você saber quem somos e o que nós estamos fazendo em São José. Pastor Natanael, pega o microfone aqui um pouquinho. Muito bem. Fala um pouco do trabalho lá no Sete Vivos, Assembleia de Deus Portas Amarelas, que é assim que nós somos conhecidos aqui, né? Portas Amarelas. Encosta um pouco o microfone. Muito bem, eu quero agradecer a Deus por esse espaço maravilhoso, né? Hoje em dia, se você não está na mídia, você está para trás, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução, porque aonde essa live chega, às vezes nós fisicamente não poderíamos chegar. Creio que foi Deus que preparou tudo isso aí, né? Tecnologia também é de Deus. Então nós estamos ali no Sete Vivos, né? Já faz 7 meses, hein?
7 Eu meses. até costumo dizer, pastor Adalto, daqui 2 meses nasce, viu? Está com 7 meses. E Deus tem abençoado o nosso trabalho, começamos ali do zero, né? Eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e minha esposa. E Deus tem nos agraciado, tem chegado vidas, tem pessoas aceitadas a Cristo, já temos pessoas batizadas, né? Glória a Deus. Com certeza temos que no próximo batismo terá muito mais em nome de Jesus. Então é isso aí. Primeiro momento quero falar isso para vocês. E vocês que estão nos ouvindo, você é convidado para estar com a gente, tá bom? Fica na rua Iaramar, número 11, aqui no bairro Sete Vidas. Os cultos nossos são as terças, quintas e domingos a partir das 19h30. Domingos são às 19 horas. E domingo, todos os domingos agora, já temos aí a escola dominical, que benção, hein? Glória a Deus. Isso é benção. Com incentivo do meu querido pastor Adalto, que ele espremeu tanto que não teve jeito, teve que ter a escola dominical. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Durante esses 7 meses, qual é a sua sensação de satisfação que o senhor tem hoje em estar ativo na obra de Deus, servindo ao Senhor? Qual é a sua satisfação que o senhor tem? Então, minha satisfação é muito grande, né? Porque é um ministério que dá todo espaço para a gente trabalhar, né? Da melhor maneira possível, dá incentivo. E eu estou sentindo bem porque encaixou no meu modo de ver a obra, entendeu? No meu modo de trabalhar. O pastor Fernandes, que é o senhor, também nos dá toda a liberdade. Inclusive, o senhor está precisando voltar mais vezes lá. Ele dá tanta liberdade para trabalhar que ele aparece de vez em quando, mas aparece. Mas é a confiança e a gente precisa deixar o obreiro trabalhar. Se você ficar todo dia lá, fica ruim. Uma vez eu fiz essa pergunta para um pastor, né? A senhora aparece, não sei o que. Ele falou, bom, foi para isso que eu te coloquei lá. Senão eu estava lá e estava aqui ao mesmo tempo. Mas estou muito feliz, pastor Hernandes, que Deus, com certeza, nessa liberdade toda, né? Dentro do seu limite, é claro, que nós vamos realizar um grande trabalho, como já estamos realizando, e eu louvo mais uma vez a Deus pela sua vida, né, de ter confiado, porque o pastor Hernando não faz tanto tempo que me conhece assim, mas depois que nós nos conhecemos, ele já também conheceu o meu ministério, minha família, e acreditou em mim, né, então quando acredita e vê que tem respaldo, a bênção vai ser grande. Deus é muito bom, pastor. Uma das coisas que eu sempre... a gente visa muito, é assim, a gente aprende a gente dar aquilo que a gente tem. Então, assim, a gente tem um pastor sábio, Sendrete, um homem de Deus, o senhor conhece há muitos anos, o pastor Adalto conhece há muitos anos, um homem que fez comigo o que hoje eu faço com o senhor. Glória. Entendeu? Então, a gente dar aquilo que a gente tem. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Amém. Agora vamos falar um pouquinho do pastor Adalto. O pastor Adalto, ele faz alguns meses que estão conosco aqui, e o pastor Adalto já chegou diferenciando as coisas, não esquecendo que o grande incentivador da gente estar aqui é o senhor. Ah, é? O senhor é o grande incentivador, porque isso aqui é um começo, entendeu? Então o senhor é o grande incentivador do negócio aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida. O pastor Adalto, ele tem chegado aí há uns meses atrás aí, mas chegou já empurrando o barco, né, pastor? Vamos pegar aqui, vamos empurrar. Porque tem obreiro que ele vai calcular primeiro, faz o cálculo, depois ele vai saber se pode, para depois colocar a mão. O senhor já não queria saber de cálculo. Vamos pegar o negócio, vamos fazer acontecer, né? O senhor está lá com o pastor Natanael, e como é que o senhor está se sentindo hoje? Bom, paz do Senhor a todos, boa noite aos nossos amigos que vai estar vendo, né? Está vendo agora, e também outros que vão estar vendo essa live. Bom, se eu for falar da minha felicidade, da alegria que está no meu coração, não vou conseguir, porque é bastante. Glória a Deus. Pelo motivo de eu ter vindo para esse ministério. Uma coisa interessante, irmãos, eu estava assim um período da minha vida que eu estava passando uma certa opressão na minha alma, no meu coração, e vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, eu tive o privilégio de ir para fora do país fazer missões. E, independente de eu estar lá ou estar aqui, eu quero continuar a fazer aquilo que eu estava fazendo lá. Eu fui para lá para ganhar almas, aqui eu também tenho que ganhar almas. Eu não vou parar de ganhar almas só porque eu não estou lá no país de Honduras ou El Salvador. Não.
E eu estava me sentindo assim um pouquinho meio seguro, apesar dos trabalhos que a gente estava fazendo lá. Mas eu queria ganhar almas, e a gente tem um projeto em cima disso, que inclusive o ensinamento que está nesse projeto, que em breve nós estaremos passando, é uma coisa que faz assim, por exemplo, nós 4 vamos evangelizar, mas aí o senhor não pôde vir, ele também não pôde, ficou só nós 2. Nós vamos aprender a ir só os 2. Mas ele também não veio, ficou só eu. Então eu vou também sozinho, porque o trabalho que eu fazia lá era sozinho. Não tinha ninguém, não tinha igreja para ajudar, nem nada. Você tem que entrar nas favelas. Então, querido, eu estou ali no Sete Vilhos com o pastor Natanael, impenso ele, porque ele é meu pastor, e pela experiência que Deus já me deu nessa terra, porque eu já pastorei muita igreja, ele também. Então eu comecei a ajudar ele nesse sentido. Você sabe que o quanto o carinho que eu tenho por ele, então eu comecei a ajudar ele. E está dando certo. Porque hoje a gente já tem escola dominical, hoje nós temos aí o círculo de oração. Sexta-feira você pode ir lá que a igreja começa a se formar. Se formar, porque existe igreja sem oração? Não. Existe igreja, estou falando da Assembleia de Deus, que não sou assembleano desde que nasci. Sem escola dominical? Não, tudo que eu aprendi na escola dominical. Fiz o curso teológico da imagem, fiz, mas eu aprendi na realidade foi na escola dominical. São 50 e poucos anos de crente, são 50 e poucos anos de escola dominical. Bastante ano. Dá para Está entendendo? Então, eu vim para cá para fazer, não para ficar parado. Para ficar parado, eu ficaria lá mesmo. Mas eu vim para cá e estou muito feliz. Eu estava precisando, já faz uns 10 anos que eu não recebi um abraço de um pastor superior, vamos dizer assim. E quando eu cheguei lá na nossa sede, eu recebi o primeiro abraço que eu estava precisando. E aquele dali me arrebentou tudo. Está entendendo, moço? É uma coisa que eu estou passando para que todos saibam da minha felicidade. E eu não vim aqui para brincar de ser crente, nem vim, cara. Eu vim para nós fazermos. O senhor disse agora há pouco, antes de nós começarmos, o senhor disse uma coisa sobre crescimento, às vezes, com pessoas que vêm, às vezes, para a nossa igreja. É bom vir, vem. Nós estamos aqui para receber. Mas nós sabemos que nós recebemos lobos e ovelhas. Isso. E às vezes para tirar o carrapicho de uma ovelha não é fácil. Agora, então, qual é o nosso objetivo? Se quer vir, a porta está aberta. Mas nós vamos buscar as pessoas que estão desviadas ou que não é evangélico, que conhece até o evangelho, mas não quer. Então você vai ter que ter o objetivo de ensinar isso aí. Então o meu objetivo é esse, a minha alegria é essa. Conte pra gente uma experiência que o senhor passou, só um pouquinho, deixa ele ir. Experiência que o senhor passou, o senhor contou uma vez, eu estava ministrando lá, quando o senhor estava no Equador, foi Equador que o senhor foi pregar numa igreja pequenininha, o senhor foi todo de branco, conte pra gente. Não, é em Honduras mesmo. Eu fui visitar uma das congregações e eu sempre fui um cara meio sapato brilhando, aquele negócio todo, sabe? E levei tudo comigo. E eu fui visitar essa congregação. Peguei o carro, lá tem uma Citroën, daquelas antigas, estava indo tudo, e fui visitar. E fui lá na congregação, só que tinha chovido. E as congregações lá, pastores, é barro, não tem asfalto assim, nas aldeias, né? No espanhol, a galera, não tem asfalto. O púlpito aumenta um pouco o barranco, coloca um topo, uma tabuinha em cima e ali o seu púlpito e as cadeiras é a mesma coisa. É banco colocado no chão. Resumindo a história, eu fui lá e eles descobriram que eu ia fazer aniversário. O detalhe está aí, como que Deus trabalha. Era em novembro isso. Passando dezembro eu tinha feito aniversário, dia 5 de dezembro. E eu fui lá, eles descobriram isso. Acho que o pastor Carlos Guimarães, que era o meu pastor presidente na época, de Peçapava, deve ter falado para ele. E cheguei lá, e fui de sapato brilhando, calça branca, aquele negócio todo, meio predicar a palavra de Deus em espanhol, sabe aquele luxo? Só que Deus estava de olho em mim e falou, vou te ensinar como ganhar alma. E aí foi o que aconteceu. Quando terminou, depois que eu prediquei a palavra de Deus, o pastor, o cooperador que estava dirigindo o culto, falou, irmã Nadário, por favor. E venga, eu vim,
Ele falou, irmã Nadarco está a completar ano de aniversário. E nós queremos dar um regalo para ele. Um regalo é um presente. Eu falei, glória, ainda vou ganhar presente ainda. Né? Aí só que o irmão falou assim, pastor Nadarco, missioneiro, por favor, arrodie aqui, por favor. Arrodiar quer dizer ajoelhar. Porque quem fala espanhol sabe o que eu estou falando. E aí que eu fui ver um negócio difícil. Aí eu ajoelhei, tinha chovido, estava meio barro, a terra molhada, e eu ajoelhei com aquela calça branca e o sapato brilhando. Parece que eu estou vendo hoje isso aquilo lá acontecer. E aí, o irmão não parava de orar. O detalhe que o irmão ficava, que Deus bendiga, irmão Nadarco, que Deus bendiga, irmão Nadarco, e falava mais uma coisa, que Deus bendiga. E ali durou uns 4 minutos, mais ou menos. Quando eu levantei, queridos, a praça de barro no joelho estava, e o sapato tinha sujado tudo de barro. E aí Deus então falou no meu coração, é desse jeito que eu te quero. Embaixo. Glória a Deus. Aí aquele dia eu já não gastei mais sapato, e aí a bênção foi grande, e é muito experiência. Pastor Montana, tinha alguma coisa para falar? Então, pastor Hernandes, o que eu tenho que falar é o seguinte, quando Deus confirma um trabalho, ele coloca pessoas para nos ajudar, né? Pessoas que você imagina. E uma coisa que está acontecendo lá na Sete Vida é que a igreja começou a ouvir muita gente, começou a ouvir muitas crianças, né? Algumas crianças. E as crianças não tinha quem tinha aquela capacidade boa para lidar com criança, né? Aí quando Deus mandou o Adalto, mandou a esposa dele também, que é perita em mexer com criança. Conta aí, Adalto, a benção dessa história. A minha esposa já mexe com criança desde que ela se converteu na vida. Ela mexe com criança. Sempre, né? Lá onde nós estávamos, eram crianças também. E ela tem um dom, apesar da idade, que a minha esposa tem quase a minha idade. Não parece, mas tem quase a minha idade. Acho que é por causa da cor, né? O cita, né? Como diz a Bíblia. E aí o que ela gosta de criança. Aí ela chegou ali, tinha 2 crianças só, né? Sim. Aí então um jeitinho, tá? Já, daqui a pouco no próximo culto tinha 4, e assim o resultado. Já montou o grupo já canta, e a criançada, eu nunca vi isso, que jovenzinho, adolescente, né, as crianças se apegam, não. Com ela, as crianças querem estar no colo dela, querem estar perto dela. Né, apesar dos 65 anos nas costas, que estar junto dela. E aí, por isso que ela exigiu a salinha lá, aquele negócio. Pra você ver, se o senhor está naquela sala, tem ciúme ali. Porque tá cheio de coisa lá. Eu vou lá dar uma olhada. Precisa ver que bênção que tá a sala. Agora o senhor vai e peça permissão. Mas por isso que a alegria do nosso coração é grande, tanto eu quanto a minha esposa. Né? Às vezes a gente precisa conhecer, não é? Precisa conhecer, nós estamos aqui em São José. Eu estou congregando com o pastor Sábio, já nós vamos fazer 9 anos que nós estamos aqui. Durante 9 anos nós estamos aqui na região do Putim, aqui no Jardim Santa Rosa, e durante esses 9 anos nós vamos fazer aqui, eu louvo a Deus, nós ganhamos almas, batizamos pessoas. Eu tive o privilégio de batizar praticamente quase todos os crentes que, principalmente os jovens, adolescentes, nós tivemos o privilégio de batizar. E são trabalhos que a gente tem que fazer por amor às almas. E às vezes, pegando um pouco aqui da conversa do pastor Adalto, às vezes a gente precisa entender que nós somos chamados para isso. E às vezes tem pessoas que elas colocam na frente coisas. E isso que o Senhor passou vamos dizer assim, Deus nos surpreende com determinadas coisas, porque para muitas pessoas, as pessoas não sabem o que é ir num lugar desse. Não é? E qual a visão que a gente tem em São José dos Campos? Crescer nessa cidade. Crescer. Isso é o desejo do coração do nosso pastor Sábio Sandretti. É o desejo do nosso coração. E Deus manda homens capacitados para isso. Nós temos uma congregação lá no Sete Vigo, pastor Natanael já passa o endereço lá para a gente. É importante que o senhor passe o endereço de lá. Rua Iaramar, número 11, certo? Bairro Sete Vigo. Ele fica próximo ao Campo de São José. Dia de culto? Dia de culto, terça, 19h30, quinta, 19h30, domingo de manhã, escola dominical a partir das 9 horas, e à noite, culto da família, 19 horas. E nesse domingo próximo agora, no caso amanhã, temos a grande Santa Ceia lá. Se você quiser participar conosco, fique à vontade. E você é o nosso convidado. Você que está na região aí
do Campo de São José, Setiville, você é convidado para estar conosco. Mas nós temos também uma congregação lá no São Leopoldo, na avenida principal. O dirigente não está aqui, pastor Francisco, quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Aconteceu um imprevisto e ele não está aqui, era para estar aqui, mas ele não está. E justificou também por não estar aqui. Mas eu louvo a Deus porque assim, nós estamos caminhando. Eu acredito que nós temos um projeto novo ainda, eu acredito para o mês que vem, desse mês para o outro, não é isso, pastor Namel? E provavelmente abriremos uma outra congregação, se Deus quiser, entre esse mês e o mês de fevereiro. Para tudo para a glória de Deus. Qual é a função disso? É ganhar almas. Nós temos o nome Assembleia de Deus Portas Amarelas, e eu deixei justamente para... Nós temos uma hora aí para a gente poder comentar e falar. Então, nós temos aí pelo menos mais alguns minutos, e nós vamos justamente falar um pouquinho a respeito por que nós temos esse nome Portas Amarelas. Eu vou deixar um pedaço aqui para o pastor Natanael, que ele se informou um pouco a respeito, e a gente vai dar, logicamente, pastor Maria está aqui, pastor Adão está aqui, nós vamos falar um pouquinho, entrar justamente um pouquinho nesse assunto, não é? Mas eu acredito que, e eu estava aqui em São José dos Campos, eu cheguei aqui em 97, eu cheguei aqui em outubro de 97. Quando eu cheguei aqui, pastor Sábio já tinha ido embora para Taubaté, mas eu tive o privilégio de, congregando com o pastor, obrigado, pastor Maria, congregando com o pastor Luiz Celares, eu tive o privilégio de encontrar o pastor Sábio várias vezes ali, foi o vice-presidente da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, na época do pastor Luiz Celares. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. E na realidade era o Belém, né? Sim, antigamente chamava-se Missão aqui em São José dos Campos, e era ligado ao Belém, porque a Igreja Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos ela era independente, mas era ligado ao Belém em São Paulo. Comente um pouco a respeito daquilo que o senhor buscou justamente de conhecimento a respeito da Porta Amarela. Muito bem, vamos lá. Como o pastor Hernandes já disse, né? O pastor Sávio, ele era o vice-presidente, nessa época, o pastor Celar era o pastor presidente, e a igreja cresceu muito, né? Em todas as regiões aqui, litoral, vários lugares. Aí o pastor Celar quis abrir uma igreja lá em Taubaté, porque não tinha o Belém lá. E aí, quem que me enviou para lá? O pastor Sávio, certo? Então, o trabalho de Taubaté, o pastor Sávio dirigindo, era ligado aqui em São José dos Campos, pastor Celar. Aí, quando o pastor Sávio chegou lá em Taubaté, procuraram um salão e acharam um salão muito grande, né? Ficava quase no centro da cidade. Só que esse salão, além de ser grande, pastor Hernandes, ela tinha 7 portas amarelas. 7 portas. E perguntaram para mim uma vez assim, pastor, não podia ser porta verde, amarela, verde, marrom, lilás, por que amarela? Porque o salão já foi alugado com 7 portas amarelas. Não foi uma, não. 7 portas amarelas. E nesse decorrer do tempo, o pastor Sábio, ele gostava muito de rádio, assim como eu gosto também, né? E naquela época o rádio estava no auge. Hoje que está no auge é a internet, né? Mas a rádio, um tempo atrás, só dava rádio. E o pastor Sábio, fazendo um programa no rádio, anunciava o endereço da igreja. E para as pessoas, assim, saberem ir lá mais tranquilo, né? Para não se perderem, ele falava assim, olha, a Assembleia de Deus aqui de São José, Missão de São José dos Campos, né? Estou aqui, eu, o pastor Sábio. E para você não errar o endereço é tal. E quando você passar perto, você vai acertar, porque a igreja tem 7 portas amarelas. Não tem como errar. E ele ficava batendo direto aí, isso aí no rádio, né? E ele falava assim, então o pastor Sábio, então as pessoas passavam lá, essa que é a igreja das portas amarelas, o pastor Sábio E foi falando, e através do rádio, daqui a pouquinho todo mundo falando sobre Assembleia de Deus, Missão Taubaté das Portas Amarelas.
Então é assim, é simples, não tem nada demais. As pessoas começam a comentar comigo, pastor Hernandes, será que alguma coisa na Bíblia que teve uma revelação do pastor para colocar portas amarelas? Revelação nenhuma. O fato é esse. É porque tinha 7 portas amarelas e ficou famosa por causa disso aí. Aí quando eu assumi aqui em São José dos Campos, eu comentei com o pastor Hernandes, né? Você podia realmente falar o motivo. O pastor Hernandes achou muito interessante. Aí ele... Só tem um vídeo na internet aí. Sim, sim. Você pode procurar lá. Procura lá. Como é que acha o senhor no Facebook? É só achar Natanael Amâncio. Foi lá. Você vai ver um vídeo lá falando justamente sobre isso. Se não me foge a memória, eu acho que no meu Facebook também deve ter, que eu consegui também postar lá. Sim, já postou. Mas entrando nessa conversa, o tal da porta amarela que me trouxe para cá. Por quê? Porque eu não conhecia. A Assembleia de Deus é uma opção, até misturava, né? Mas esse aqui, um certo dia, através desse vídeo, disse a igreja de portas amarelas. E isso me deixou curioso, porque eu contei para o Mauro, que negócio de... vai lá. E eu resolvi ir lá numa quinta-feira. Fui lá numa quinta-feira, cheguei lá e ele me colocou, inclusive, para ministrar a palavra. Mas tudo por causa desse vídeo falando sobre a igreja evangélica, Assembleia de Deus Missão, portas amarelas. Taubaté, portas amarelas. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor achou as portas amarelas lá no 7 Vidas? Não tinha porta nenhuma amarela, não, né? A gente também não tem aqui. Então, mas o anúncio portas amarelas, isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois disso eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu estava olhando o último vídeo que eu fiz agora, deu 11 mil visualizações. Então 11 mil pessoas sabem que existe as portas amarelas. Acho que a propaganda é a alma do negócio, né? Hoje eu tive o privilégio de falar com o neto do pastor, que ele publicou tudo isso. E por mais incrível que pareça, está vivo. Provavelmente ele deve estar escutando agora, que eu até comentei com ele. E ele falou assim, pastor, para ele vai ser uma honra, mas eu vou comentar com ele. Ele era um locutor de rádio quando o pastor não podia, e poeta, e está vivo até hoje. Congrega na Assembleia de Deus Ministério Taubaté, e ele é justamente avô do nosso tesoureiro do campo inteiro, pastor Fábio, lá em Taubaté. E hoje eu liguei para ele. E o pastor Fábio, deve estar assistindo a gente aí, o que acontece? Na hora de falar sobre avô, ele se empolga também, a gente percebe que tem uma alegria muito grande, um orgulho de ver falar do avô. Então é um homem desbravador, e estava contando para mim que até os 80 anos ele dirigiu uma igreja, dirigiu um campo lá em Minas Gerais, e o pastor jubilou ele, o pastor Ezequiel jubilou ele, e ele ainda ficou 2 anos lá dirigindo, porque o homem tem um coração, e prega até hoje, pastor, prega até hoje. E ele deu acho que ele deu um talento bonito nas portas amarelas, né? Ele falava assim, a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja das portas amarelas, a igreja bonita e bela. Não é? Para as pessoas que às vezes não conhecem, não entendem muito porque nós temos esse nome, Portas Amarelas, não é nome que foi dado para a gente, foi um título que as pessoas, para identificar a igreja em Taubaté. E a igreja cresceu, na verdade, tendo esse nome, Assembleia de Deus, Missão Taubaté, a igreja das Portas Amarelas. Hoje nós não estamos mais lá. Era um salão, como o senhor tinha falado, um salão muito grande. Tive o privilégio de congregar nesse salão. Era um salão alugado. Ficamos lá na Avenida José de Barros. Congregamos lá perto do viaduto. Congregamos algum tempo lá. E para a honra e glória do nome de Jesus, a gente está no Gurilândia hoje, com um templo próprio, bem grande a igreja, uma igreja que cabe, a nossa sede cabe hoje 600 pessoas sentadas, para a glória de Deus. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas tem mais alguma coisa aí que a gente precisa saber também. Nós somos ligados, não é? Nós somos ligados à Convenção Geral da Assembleia de Deus do Belém. Estamos ligados à Convenção Nacional
E nós temos também a nossa convenção estadual, que é a CIADESPEL, que é justamente a nossa convenção estadual. E tive o privilégio de ir muitas vezes lá. Pastor Moisés é o presidente da convenção estadual, mas nós vamos ter o privilégio de, eu acho que esse ano tem convenção, nós vamos ter o privilégio de ir lá. E teve também no aniversário do pastor Sábio, ele que é o pastor presidente lá da convenção. Então, você que está nos escutando aí, está também nos ouvindo, nós somos ligados à Convenção Geral, aqui em São José dos Campos. A nossa congregação que a gente dirige hoje, Assembleia de Deus Portas Amarelas, ela está na Avenida Nadim Morta Cortez, número 330, Jardim Santa Rosa. Nós dirigimos a igreja aqui, por graça e misericórdia, nós somos responsáveis pela igreja de São José dos Campos. E não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus, que é infinita e nos alcança, mesmo que a gente não merecemos. Hoje eu sou vice-presidente da Assembleia de Deus Portas Amarelas. Tenho uma gratidão muito grande ao meu Deus, por Deus nos colocar para ajudar o pastor Sábio. E como a gente é grato a Deus por Deus ter feito isso, Deus também envia obreiros, pessoas para nos ajudar. Temos aqui também o pastor Amarildo. Passa o microfone um pouquinho, pastor Amarildo. O pastor Amarildo está há alguns anos conosco também. Não está desde o começo com a gente, mas está há alguns anos com a gente. É o nosso segundo pastor aqui em São José. E é um homem que tem nos ajudado muito. Eu tenho falado para ele que ele não é só um companheiro nosso, não. É um irmão mais chegado, é um amigo mais chegado que o irmão. Então, muitas coisas aqui eu converso com ele. E às vezes a gente chega a falar: pastor, vamos fazer, pastor. Vamos tocar o barco aí, vamos caminhar. Então, queria que ele faça algumas experiências da vida dele, algumas coisas que aconteceram de bom durante esse tempo aí. Falta alguns minutos para a gente daqui a pouco terminar, mas nós precisamos ouvir o senhor também. Graças a Deus, eu também sou muito grato a Deus por estar aí há aproximadamente 4 anos, né? 4 anos. Estou aqui no ministério e comecei a vir aqui fazendo uma visita, né? E Deus aprove a gente estar aqui junto com o pastor. E hoje eu sou grato a Deus, porque as coisas têm acontecido na minha vida, né? Durante esses 4 anos que eu estou aqui, a gente tem aí recebido, né, a oportunidade de trabalhar com a Escola Bíblica Dominical. Quando cheguei aqui, eu lembro que a Escola Dominical, o pastor que dava aula da Escola Dominical, e aí eu via que o pastor chegava, já começava a Escola Dominical, e eu tenho no meu coração muito assim, essa parte da Escola Bíblica Dominical, né? Quando eu no Ministério da Missão, quando eu pertencia lá, e eu me lembro que o pastor me colocou como superintendente da Escola Dominical, e eu fui questionado por alguns irmãos, porque eu não tinha capacidade nenhuma. Inclusive eu falei para o pastor: eu não tenho capacidade para poder assumir uma escola dominical. Ele falou assim: mas você não tem mesmo, quem dá a capacitação é Deus. E graças a Deus, eu sou muito feliz. Estou aqui sendo uma ferramenta, né, na mão de Deus, e peço sempre que Deus possa me usar, né? Então, eu sei que tem acontecido coisas maravilhosas na minha vida, sou satisfeito com o ministério. O pastor Sábio também, né? Já conhecia ele já há um bom tempo, já tinha uma boa amizade. Às vezes até chego lá, né, faz umas brincadeirinhas lá que aconteceu com a gente e ficou marcado, né? E só tenho a agradecer a Deus por estar nesse ministério. Conte um pouquinho pra gente, é interessante a gente saber, porque agora sobre a questão. Teve um assunto aqui que o pastor Adalto ele comentou. Comente o que aconteceu. Então, é interessante isso. Então, o que ficou marcado a nossa amizade, o pastor Sábio, que ele dirigiu um tempo a igreja do Bosque de Eucalipto, Bosque 2, conhecido Bosque 2, e depois ele saiu e estava no ministério já estava lá em Taubaté, e ele foi pregar nessa congregação do Bosque.
E aí ele estava sem carro. Eu falei, não, pastor, eu levo o senhor embora. E aí eu levei ele na casa da sogra dele, lá no Jardim Monte Castelo. E aí ele tinha pegado uns salgados, né, que a igreja, os irmãos reservou para ir lá, deu um pacotinho e deu para ele. Só que ele entrou no carro e colocou nos pés dele. E quando eu chegou lá, ele desceu do carro e foi embora, e eu liguei o carro embora. Quando eu estou chegando na metade do caminho, não sei se minha esposa que estava comigo, eu falei, nossa, tá aqui o salgado pastor. Aí liguei para ele, falei, pastor, e aí, como é que, aonde o senhor já está? O senhor já tá aí na casa do seu sogro ainda? Não, rapaz, já estou chegando em Taubaté já. Oi, pastor, o senhor esqueceu o salgado aqui? Rapaz, seja abençoado, come aí tudo aí. Aí até hoje, né? Eu chego lá, quando me apresenta alguém, lembra quando você estava lá? Sim. Foi apresentado, aí falou, pastor Amarildo, ele comeu o meu pastel. E ficou marcado isso, né? Então, acho que isso a gente fica muito grato a Deus pela comunhão, né, que a gente tem no ministério. Então, é isso que eu tenho a dizer, e eu creio que muitas coisas mais vai acontecer na nossa vida, né? Esse ministério está crescendo a cada dia, pastor Hernando tem sempre aí se esforçado por esta obra, e os demais que estão chegando, agregando, com certeza está vindo aí com todo esse vapor, como está aí o pastor Natanael, pastor Adalto, pastor Francisco, e a gente vai aí trabalhar para o Senhor Jesus e crescer essa obra em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor, né? Daqui a pouco eu esqueço. É que muitas pessoas me perguntam e eu não tenho a resposta, mas o senhor com certeza vai ter. Nem sempre. Essa vai ter. Eles perguntam assim, pastor Natanael, como que o pastor Hernandes consegue dirigir essa igreja de São José se o camarada trabalha de manhã até a noite? Porque ele não vive totalmente só para a igreja. Como é que ele consegue conciliar o trabalho secular, a família dele e a igreja? Eu falei, olha, é um mistério que só ele vai responder. É uma coisa meio complicada, mas vamos lá. Geralmente todo mundo olha e acha que a gente é sozinho, né? A gente tem uma equipe. A gente é pastor regional aqui, mas lá no Sete Vila eu tenho um dirigente. E lá eu preciso confiar. Preciso confiar. Então o trabalho funciona. Tem um trabalho lá que o pastor está fazendo, o senhor coloca na mão dele, tem que fazer. O senhor confia nele. Eu tenho um obreiro aqui, pastor Amarildo, que a gente difícil falta culto. Difícil falta ele, minha testemunho, mas quando eu falto aviso ele, ó. E é aquele negócio, hoje eu não estava conversando com ele, falei assim, ó, o segundo tem que ser melhor que o primeiro. O segundo não pode faltar. Eu sempre falo assim, falo assim, ó. Quando perguntar assim, mas você é bom, não. Geralmente o seu segundo é melhor que você. E assim funciona. Mas é assim, eu louvo a Deus, a gente tem uma equipe, por exemplo, nós estamos aqui, mas atrás dos bastidores eu tenho 2 diáconos que estão aí trabalhando, irmão Cássio, diácono André, que praticamente quase não vai ver ele nessas lives que a gente vai fazer. Mas são a nossa equipe que está trabalhando. Às vezes a gente chega, alguém já passou aqui, já limpou o banheiro, já limpou a igreja, alguém já fez a primeira oração, já cantou os hinos da harpa, e a gente está aqui, é uma estrutura. A igreja é uma estrutura. Então isso a gente consegue fazer, porque assim, quando a gente começa a entender que o líder, ele não precisa fazer tudo. Ele precisa aprender a ensinar. E às vezes o que acontece? As pessoas hoje, e isso está acontecendo em muitos lugares, as pessoas hoje não têm mais paciência de ensinar ninguém. Eu brigo para ensinar. Falei, você tem que aprender. E eu vou te ensinar não falando, eu vou te ensinar fazendo. Então a gente deixa dirigir culto, a gente deixa pregar. A maioria dos irmãos aqui pregam. Entendeu? A gente traz pessoas de fora, mas a maioria dos obreiros aqui pregam. Meus diáconos aqui pregam, os obreiros todos que estão sentados no meu altar ensina, que geralmente eu coloco muitos dos meus obreiros aqui que estão sentados no altar para ensinar, ele é minha testemunha disso. Então eu procuro não deixar o obreiro nenhum parado. Então nessa coisa que a gente termina fazendo, a gente tem uma equipe que funciona com a gente, não com a gente. E às vezes a gente trabalha um pouquinho até tarde, mas a gente sempre tem orado, buscado a Deus, e funciona. E funciona. E vai funcionar mais ainda. O detalhe é o seguinte, pastor. Eu, por exemplo, lá eu sou auxiliar dele, no caso. E eu tenho que pensar assim,
Não importa se ele vai chegar ou não, eu tenho que estar lá. Justamente. Só se eu estiver doente, alguma coisa, mas daí ele está sabendo. Mas fora disso, ele vai chegar lá e vai me encontrar. Entendeu? Já com as portas, de preferência, já abertas, arrumadinho, tudo certinho. Se ele chegar atrasado, ele vai encontrar o culto, como já também, começando já. Eu acho que é por aí. Um confia no outro. Eu sei se ele chegou atrasado, eu sei que aconteceu algum imprevisto, porque ele não era chegar atrasado. E ele sabe que se ele chegar atrasado, ele vai me encontrar lá só se eu tiver doente. Ele chegou um pouquinho atrasado hoje, porque ele já veio aqui 2 vezes, né? Então, você conhece aqui. Então a gente perdoa ele. Não, está perdoado. Uma coisa que a gente percebe que é o seguinte: a gente tem uma história individual, ministerialmente, mas a gente hoje congrega na Assembleia de Deus Portas Amarelas e aparentemente parece que estamos chegando agora, né? Parece. Mas a gente tem vamos dizer assim, uma convivência com o pastor presidente. Eu tenho uma experiência que eu carrego no meu coração aí há uns 13, 14 anos. O senhor vai lembrar disso? Estávamos em um lugar e eu era o segundo dos varões lá e fizemos um congresso. Assim que eu cheguei, eu tenho que fazer um congresso. E eu peguei o telefone de alguém para poder entrar em contato com o pastor Sábio para ele pregar. E eu lembro, o senhor vai lembrar disso? A pessoa falou assim: você não vai conseguir trazer ele para pregar, porque o pastor Sábio é muito ocupado. E essa pessoa comentou com alguém e não falou com o pastor Sábio. A pessoa com quem ele tinha comentado falou e comentou com o pastor Sábio. O pastor Sábio falou assim: não, vou ligar para ele agora. Ligou e falou assim: olha, eu estaria aí. Deixei agendado para ele. No dia que ele veio pregar, o pastor Sábio tem um jeito, eu falo assim, um jeito que só ele sabe pregar. Ele começa com um jeitinho e Deus usa muito o pastor Sábio, porque durante o tempo que eu congrego com ele, quantas vezes eu entrei na igreja para tomar decisões e Deus usou ele sem ele saber para falar com a gente. Então, o que acontece? E uma das experiências que eu carrego no meu coração, falei algumas vezes na sede, apesar que eu prego muito, eu falo, o pastor sabe que eu tenho algumas dificuldades para pregar na sede. E não é... Apesar que quinta-feira eu vou pregar lá, vou pregar no culto de mocidade. O coordenador geral me convocou, né? Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Nós aprendemos assim. E o que acontece? Ele foi pregar, e nesse dia que ele pregou, o senhor vai lembrar disso. Ele chegou e falou assim: olha, virou para o pastor lá e falou assim: Deus vai mandar pessoas aqui e pessoas vão trazer para você uma igreja pronta, dizendo assim: olha, Deus me revelou para entregar a igreja para o senhor. Eu estava nesse dia quando a pessoa pegou e falou assim: olha, eu estava orando e Deus mandou entregar a igreja para o senhor, porque eu não vou dirigir mais a igreja, eu não tenho mais capacidade de dirigir. E eu estava no culto, porque eu era o segundo líder de varões, e eu estava no dia, naquele dia que a gente chegamos lá, porque eu fui a primeira pessoa a chegar e falou assim, eu vi da boca do pastor que estava lá, falou: Deus mandou entregar para a sua igreja. E a igreja está de pé até lá. A igreja, o prédio está lá, o nome não está mais. Então, eu vi Deus usar seriamente o pastor Sábio. Seriamente a respeito disso. Então, assim, é um homem que tem uma palavra de peso, é um homem bem conhecido em São José dos Campos, em Taubaté, entendeu? Então, assim, nós não estamos, vamos dizer assim, caindo de paraquedas, né? Caindo de paraquedas, e também nós não estamos, vamos dizer assim, procurando. Nós temos nome, nós temos uma igreja que tem nome, não foi uma igreja que surgiu de lugar nenhum, arrancada de lugar nenhum, foi uma igreja enviada para Taubaté, cresceu, teve o privilégio, hoje é uma igreja independente lá em Taubaté, e trouxemos para cá. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí, tem obreiros, né? Eu acredito que nós temos aí mais de 20 obreiros no campo, temos obreiros, nós temos diáconos que foram consagrados aqui, nós temos evangelistas que foram consagrados aqui, homens que foram consagrados nesse lugar. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu tenho certeza, daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e falar assim: nós vamos lembrar dessa primeira live que nós fizemos agora, né? Com certeza. Não é? Com tudo simples. Para quem não sabe, nós estamos dentro da sala das crianças. A mais tarde Deus vai dar um estúdio para a gente, porque essa é a visão. Eu quero aproveitar e agradecer a você por estar conosco, acompanhando a gente até agora.
agradecer de todo o meu coração os diáconos, irmãos que estão aí atrás dos bastidores, gravando isso aqui pra gente hoje. Agradecer os irmãos que estão acompanhando a gente aí. Pastor Natanael, que é um homem ocupado, quando ele não está dirigindo a congregação, você pode olhar o Face dele, o Instagram, que ele está pregando em algum lugar, está cantando em algum lugar. Pastor Adalto é um homem que esse ano vai fazer, mudar um pouco o nosso ritmo em São José, não é mudar a igreja, o ritmo, porque nós vamos trabalhar em cima do trabalho evangelístico muito mais. Então, eu tenho certeza que o ano que nós estamos agora, 2026, será um ano de colheita, não é? E nós vamos trabalhar junto, de mão dadas, e aquilo que nós estamos falando, nós vamos crescer junto para a glória de Deus, crescer junto. E eu vou comentar de novo a mesma coisa que eu comentei dentro do carro hoje, saindo para visitar aquele pastor lá. Eu ouvi isso do pastor Sábio, quando a gente estava cobrindo a igreja, que hoje é a nossa sede. E hoje, por graça e misericórdia, sempre tenho falado, não sou merecedor de nada. Mas eu costumo dizer que a graça de Deus, pastor Adalto, sou um homem muito inteligente, vai saber o que eu vou falar agora. Eu costumo dizer aqui que a graça de Deus ela vem antes da redenção. A graça de Deus é a escolha. Então eu tive o privilégio de ser escolhido por Deus para estar onde estou, e Deus usou graça, a vida do pastor Sábio, para nos colocar onde a gente está, e com toda a confiança que temos dado nessa cidade. Graças a Deus. Hoje, São José dos Campos, para a glória de Deus, trabalha com as próprias pernas. Eu agradeço muito a confiança que o pastor tem nos dado aí, e nós vamos continuar nessa mesma humildade, trabalhando sempre, ganhando alma, que essa é a nossa visão. Amém? Deus continue abençoando a sua vida, pastor Adalto, pastor Amarildo, mas eu quero também que o senhor se despeça também do povo, porque nós vamos terminar nossa live. Muito bem. Lembrando aos amigos e irmãos que quarta-feira, agora dia 21, estarei ministrando a palavra de Deus aqui no Santa Rosa. Isso. Com o pastor Hernandes. Então, venha, quiser cooperar conosco, venha, estaremos ministrando a palavra de Deus aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. E sem falar que o senhor vai estar ao vivo na nossa página. Nós temos uma página, nós gravamos os nossos cultos. Depois, o diácono, irmão Cássio, vai colocar o endereço da página. Você pode entrar, visitar a página, fazer parte, seguir a página. Você vai ver todas as pregações que são feitas, os congressos que são feitos aqui. E quarta-feira não vai ser diferente. Você vai ouvir a mensagem do pastor Adalto ministrando a palavra. Você pode ouvir na quarta-feira ao vivo e a cores. Sim, você pode ouvir depois pelo Facebook, pelo Instagram, porque a gente consegue postar lá. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre juntos. Em nome de Jesus. Pastor Natanael. Muito bem, muito bem. Quero agradecer, né? Foi uma surpresa muito grande isso. Que é a primeira de muitas, né? Em nome de Jesus. O senhor só não falou quando vai ser a próxima, né? O senhor é o incentivador disso aqui. Nós vamos continuar, não vamos parar não. Pode contar comigo, nós estamos aí. Quero agradecer a todos. E olha, meu culto amanhã, né? Nosso culto amanhã, 19 horas, Rua Iaramar, número 11, Seteville. E a bênção vai ser grande. Aqui nós começamos a nossa manhã, o nosso culto. Nós temos a escola bíblica dominical a partir das 9 horas da manhã. O pastor Amarildo é nosso coordenador. E eu estou aqui na escola dominical. Eu gosto de escola dominical, eu amo escola bíblica dominical. E pretendo até o último dia, se um dia eu tiver que jubilar, na escola bíblica dominical. E se jubilar, eu vou voltar para a escola bíblica dominical. Porque aquele pastor Adalto disse, escola bíblica dominical é para assembleano. Todo assembleano ele tem que entender que a escola bíblica dominical é justamente aquilo que, quando você completa 7 anos, você tem que ir para a escola. Se não for para a escola, o que vai acontecer? A pessoa não aprende a ler, não aprende a escrever. Então, a escola bíblica dominical é justamente para a saúde espiritual do crente. Todo crente, assembleano, ele tem que estar na escola bíblica dominical. Então, nós vamos estar às 9 horas da manhã, lá no Seteville, aqui. E aqui nós começamos o nosso culto um pouco mais cedo amanhã. Geralmente, domingo, a gente começa às 18 horas, aqui na Assembleia de Deus Portas Amarelas aqui no Jardim Santa Rosa, na avenida principal aqui. Então você é o nosso convidado, quero convidar você para estar conosco. Os irmãos que estão acompanhando a gente, as pessoas que estão acompanhando a gente aí no Campo de São José, nessa região aí no Seteville,
vá lá no Jardim Sete Vilhas, aliás, no Jardim Sete Vilhas, Jardim Sete Vilhas, Sete Vilhas, né? Sete Vilhas. Faça uma visita ali, porque ali o campo é muito grande e a igreja ali com certeza vai caber você e com certeza também vai te atender muito bem. Quando você chegar lá, você vai ver esse negão bonito aqui. E da próxima vez você vai fazer o seguinte, você vai trazer o violão. Sim. O violão nós vamos cantar uns hinos aqui abençoados, você sabe cantar. E avisando também que todos que forem amanhã, vocês vão estar correndo um grande risco amanhã lá. Viu, pastor? Um grande risco. Risco de ser abençoado. Ser abençoado. É uma pegadinha. Pastora Marilda. Graças a Deus. Quero que você seja abençoado. E quero dizer aqui, as portas amarelas está as portas abertas para você. Você é o nosso convidado para que você venha ser abençoado. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa, que as bênçãos estariam sobre todos aqueles que o buscaram. Tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe os pastores que aqui estiveram, que o pastor Hernandes aí, que é o nosso pastor, que Deus possa continuar te usando, dando essa visão e que as portas amarelas sejam abertas. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E aproveitando, daqui mais ou menos alguns dias, eu creio que mais ou menos umas 2, estourando aí umas 3 semanas, nós vamos falar, deixar no grupo lá da igreja, na página nossa, lá no Instagram, lá no Facebook, o endereço da nossa próxima igreja. Acredito que até o mês de fevereiro nós vamos colocar o dia da inauguração, o endereço da igreja, e eu quero que você esteja conosco para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar por você que está acompanhando a gente, você que vai nos ver amanhã ou depois. Eu quero fazer uma oração, e essa oração para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, curar você, porque as pessoas precisam ser curadas, as pessoas estão doentes hoje, e a doença não é só material, é a doença espiritual, mas eu quero que Deus te alcance nesta noite. Quero que Deus te ajude aonde você está, e que você, através dessa live que a gente fez agora, você seja abençoado para a glória de Deus. Tudo que ouvimos aqui, você pode ter certeza, você que nos acompanhou, vai servir de grande oportunidade ou conhecimento para você entender quem somos nós. Mas nós levamos a obra de Deus com sinceridade, humildade de coração, singeleza de coração, e o que mais a gente quer nessa cidade, ganhar almas para Cristo. Eu quero que você seja abençoado com esta oração. Amém? Estenda suas mãos para lá, vamos estender, pastores. Querido Deus, Senhor, nós queremos agora abençoar este irmão, esta irmã que está agora, Senhor, aleluia, nos acompanhando, essas pessoas que vão nos escutar, Senhor, nos ver daqui a alguns dias, talvez amanhã, depois da manhã, não sei. Mas eu quero que o Senhor abençoe esta vida para a tua glória. Meu Deus, se ela estiver doente, eu quero que o Senhor cure para a tua glória, no nome de Jesus. Meu Deus, se há alguma falta sobre a sua casa, sobre o seu celeiro, eu quero te pedir que o Senhor supra o celeiro desta pessoa. Pai, se há algum problema espiritual, o Senhor é Deus e é especialista em resolver problema espiritual. Eu quero te pedir que o Senhor ajude essas pessoas. Meu Deus, que essa live que fizemos aqui sirva de bênção para a vida de muitas pessoas, não só nessa cidade de São José dos Campos, mas aonde chegar. Aleluia, Senhor, este vídeo, este momento, que essas pessoas sejam abençoadas para a tua glória. Eu te peço neste momento e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e a próxima live nós vamos deixar aqui justamente agendado e avisado na nossa página da igreja. Você vai pegar a página da igreja, você vai ver o endereço lá, e você pode seguir a gente, você vai assistir os nossos cultos ao vivo, e também os nossos projetos que nós vamos fazer este ano para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, uma boa noite, um bom final de semana, no nome de Jesus. Amém.